Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam sobre a sua vida, sobre o seu lar, nesta hora, neste dia de domingo em que celebramos a ceia do Senhor. Primeiro domingo do mês, momento em que iniciamos a nossa caminhada como cidadãos, como seres humanos, mas também como igreja. E nada melhor do que começarmos a nossa caminhada como igreja diante da mesa do Senhor. Depois de todas as celebrações, depois de todas as comemorações, nesse ano tão diferente, onde as comemorações foram feitas de uma forma mais reduzida, uma forma mais limitada no que diz respeito ao número de pessoas, ao número de famílias reunidos também, mas graças a Deus que nos dá a oportunidade de iniciarmos o ano participando da mesa do Senhor. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, antes de nós participarmos do pão e do vinho, que você já preparou aí na sua casa, que você antecipadamente já organizou para, juntamente com a sua família, participar deste momento. Quero convidá-los a reflexão na palavra de Deus. E vamos fazer isso no livro de Tiago, quarto capítulo, entre os versículos 13 a 17. Vamos fazer essa leitura, vamos olhar para esse texto, que durante a leitura você mesmo perceberá que o próprio texto já traz algumas respostas e também, por que não, alguns questionamentos para a nossa vida, para como começarmos o novo ano, iniciarmos esse novo ano debaixo da orientação poderosa e cuidadora da mão do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus e após a leitura fazemos alguns apontamentos, algumas reflexões sobre esse lindo texto que Tiago assim registra, capítulo de número 4, a partir do versículo 13 até ao 17. Agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau, portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Palavras do Senhor, e que o seu Espírito Santo nos ilumine na compreensão, na interpretação e na aceitação da sua palavra, palavra santa que vem a todos nós nesta hora de culto, nesse tempo de celebração. Como dissemos, já passaram as festas, Natal e Ano Novo já se foram, nós já estamos diante de 2021, esse ano que se foi, diante das conquistas que muitos tiveram, diante das vitórias, sim, das alegrias, mas também das lutas, das dificuldades, dos sofrimentos, das decepções, do luto e também a palavra-chave que nós podemos dizer que é a palavra falada em todo o mundo, que é a palavra doença. Doença é o assunto do ano que se foi, esse assunto tão discutido durante todo o ano passado, mas também continua, infelizmente, sendo o assunto do ano que iniciamos. E com certeza podemos dizer que convivemos com um ano enfermo, enfermo do corpo devido à pandemia, enfermo da alma
devido à insensibilidade humana em perceber as manifestações maravilhosas de Deus, seja na sua vida, seja na vida do seu próximo. Portanto, nós iniciamos um novo ano e, como cristãos, precisamos iniciar pensando na palavra esperança, como falamos no último dia 31, pensando na ideia dos projetos que Deus mesmo nos abençoa na conquista, na execução das coisas, pensando naquilo que Deus nos coloca diante dos seus sonhos, mas é importante partir do princípio de que como vamos dizer para o nosso próximo essa expressão feliz e próspero ano novo. Portanto, eu coloco agora isso em forma de pergunta. Feliz e próspero ano novo? É uma pergunta que nós mesmos precisamos responder para juntos imaginarmos como Deus, através da sua palavra, traz resposta para a nossa vida, para a nossa caminhada. Estamos dispostos, diante dessa pergunta, a assumirmos esta relação com o nosso próximo, com o nosso semelhante, com as pessoas com as quais convivemos no dia a dia, de realmente dizer, olha, que seja feliz e seja próspero o seu ano, e eu quero colaborar para que o seu ano seja próspero, para que o seu ano seja feliz. Se depender de mim, o seu ano será próspero, o seu ano será feliz? São respostas que precisamos dar a nós mesmos diante das indagações que o mundo muitas vezes nos traz. E o texto bíblico, ele é convidativo para entender a proposta do apóstolo, o ensino dele a todos nós, nesse tempo tão difícil que vivemos. Versículo por versículo, cada um desses pequenos versículos, desses poucos versículos que nós lemos, tem profundas lições, nos levam a profundas reflexões sobre o comportamento humano diante de uma sociedade insensível como esta que nós vivemos. E o versículo 13 começa dizendo, olha, vocês que estão dizendo aí que vão viajar, vocês que vão negociar, vocês que vão ter lucro, que vão ganhar muito dinheiro, né? Vocês estão esquecendo e pensando apenas no ter, apenas no possuir, apenas no acumular, apenas na ideia de que o homem é um pequeno Deus e que ele quer assumir o lugar de Deus e tomar todas as decisões. Ele que decide quando fica rico, quem fica rico, em que local ele conquista as suas riquezas e de que forma ele as conquista também. Portanto, o autor bíblico começa de uma maneira muito enfática. Olha, cuidado, vocês que vão dizendo todas essas coisas, pensando tão somente no eu, trazendo para si apenas a ideia de que humanamente é possível controlar todas as coisas. O autor está levando os seus ouvintes, as suas ovelhas do passado, a dizer, olha, não percam a sensibilidade de gratidão a Deus. Não percam a sensibilidade de buscar Deus em primeiro lugar. Para nós aqui seria a ideia dessa sensibilidade, desse buscar Deus em primeiro lugar no início desse ano, no começo desta nova caminhada como ano novo. Por isso, os versículos seguintes vão respondendo também a esse questionamento, a essa colocação do autor. E ele diz muito claro no versículo 14, o que pode acontecer amanhã? Que é a vossa vida, ou que é a nossa vida, vamos dizer assim. Vocês são, nós somos como uma neblina. Uma neblina que começa e de repente, do nada, ela desaparece. Essa imagem, por exemplo, da neblina numa madrugada, numa estrada, muitas vezes. Nós não percebemos, de repente estamos nela. De repente ela está diante de nós. Nós sabemos quando entramos, mas não temos noção quando vamos sair dela. Nós sabemos onde ela começa porque nós a vimos,
mas não sabemos onde ela termina, porque nem sempre nós temos o controle deste momento da atmosfera. E numa estrada de madrugada isso é muito perigoso, porque muitas vezes caminhamos sem saber aonde estamos, como estamos, não sabemos o que tem ao nosso lado, alguns centímetros à frente dos nossos olhos. Por isso, ele diz, olha, a neblina existe hoje, ela está diante de nós, e em questões de minutos, muitas vezes, ou segundos, ela pode ir desaparecendo e nós perdemos toda a noção do seu tamanho, da sua capacidade e da sua força. Que é a vossa vida? O que sucederá amanhã? Né? Sois apenas como neblina. Por isso, no versículo 15, ele faz de uma maneira muito enfática a colocação. O que nós deveríamos dizer é, se Deus quiser, vamos viver, não só viver, mas vamos fazer isto ou aquilo. E a primeira colocação do autor não é, se vocês quiserem, se Deus quiser, esta é a colocação. Mas ele diz, olha, se Deus quiser, primeiro iremos viver. Esse é o primeiro ponto. A vida em primeiro lugar. É Deus o autor da vida. É Ele quem conhece o princípio e o fim. É Ele o alfa e o ômega da nossa vida, do nosso respirar, do nosso jeito de ser. Aí, consequentemente, o autor bíblico coloca, faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser, nós vamos viver. E vivendo, nós faremos isto ou aquilo, segundo a orientação e a autorização do próprio Deus. E é por isso que nos versículos seguintes as expressões são muito fortes. Ele trabalha a ideia de que o ser humano é arrogante nas suas pretensões. O ser humano tenta se colocar no lugar de Deus. Através das suas posses, através das suas conquistas pessoais, ele esquece, não tendo a sensibilidade de gratidão, por isso ele acha que ele conquistou tudo isso pela sua própria força, pela sua própria capacidade humana. Mas o autor bíblico termina o texto dizendo, olha, o que todos nós devemos fazer é fazer o bem. O bem que é uma dádiva do Criador, porque Deus é bom. E a bondade do Senhor renova-se a cada manhã através da sua misericórdia. Deus é bom mesmo nós sendo maus. Deus é bom mesmo o ser humano sendo mau para com as coisas dele e para com o próximo. Deus é bom mesmo o ser humano maltratando a natureza. Deus é bom mesmo o ser humano rejeitando Deus, o continua amando pela sua infinita bondade. Por isso, bondade aqui é um compromisso que o ser humano deve ter com o seu próximo. Aí sim ele pode dizer ao próximo, feliz e próspero ano novo. Eu desejo a você um feliz e próspero ano novo, porque eu quero ajudar você a ser uma pessoa melhor. Eu quero ser bênção na sua vida. Eu quero ajudá-lo como pai, como mãe, como filho, como família, como ser humano, como cristão, para que você seja uma pessoa melhor. E se depender de mim, eu vou ser instrumento de Deus para te abençoar. Por isso, a ideia da bondade aqui é a ideia de poder restaurar o outro, restaurar a sua dignidade diante das incertezas da vida, diante da podridão do pecado, diante da insensibilidade, diante das condições desumanas que nós encontramos na nossa sociedade também. Fazer o bem é responsabilidade do cristão. O mal está aí. Fazer o bem é uma responsabilidade daqueles que têm Cristo Jesus na sua vida em primeiro lugar e que querem e desejam viver um novo ano sob a sua orientação, dizendo sempre, se Deus quiser. O autor bíblico, ele nos convida à reflexão sobre a dependência total de Deus, sobre a submissão à sua vontade, sobre a compreensão de que Deus é quem controla tudo e que sabe todas as coisas e que tem o princípio e o fim do que irá nos acontecer. Feliz e próspero ano novo,
que é a nossa vida? Esta é a pergunta que eu e você precisamos responder diante de Deus, diante da mesa do Senhor nesta hora. Nós vivemos um tempo em que muitas pessoas já não mais pensam, apenas absorvem, estão sendo ensinados a não pensar. E a palavra de Deus nos convida ao pensar, à reflexão, à compreensão de um Deus que está não apenas observando, mas também tomando decisões em favor dos seus filhos que Ele tanto ama. Deus nos ama e por isso veio a nós na pessoa de Jesus Cristo. Diante de um ano enfermo que vivemos, diante de um ano enfermo que iniciamos e que continuará enfermo por muito tempo, nós não temos noção de quanto tempo ainda vamos viver nesta pandemia. Nós não temos noção de quanto tempo ainda passaremos por momentos de agonia, de dificuldade e, infelizmente, de tristezas, de doenças e até de luto. Nós precisamos encarar esse ano sabendo que só podemos chegar ao final dele, se Deus quiser, sob a sua graça. Por isso, esse se Deus quiser deve ser um instrumento na nossa vida, um norte a nós seguirmos nas nossas decisões, em saber que a mesa do Senhor é um convite à celebração, mas é um convite também à celebração de tal forma que nós refletimos sobre a vida, refletimos sobre as nossas relações, no nosso viver diário, a nossa comunhão dentro de casa, nos relacionamentos que temos. Nesse tempo de pandemia, nós temos tantas histórias boas e ruins que aconteceram dentro das próprias casas. Muitas famílias, infelizmente, não conseguiram conviver dentro de suas casas e acabaram até, em alguns casos, até se separando. Outras olharam de uma maneira diferente, aproveitaram a oportunidade para um tempo de restauração, para um tempo de reencontro, para um tempo de cura diante da mesa. Porque diante da mesa nós somos totalmente transparentes. Nós olhamos no olho um do outro. Nós olhamos no outro sem nenhuma maquiagem, sem nenhuma máscara, porque o outro está ali próximo de nós. E muitas vezes depende de nós até para o repartir do alimento. Por isso Jesus usa a mesa para celebrar a última ceia. Por isso, diante da mesa, ele compartilha daquele momento duro da sua vida com os seus discípulos. Por isso, diante da mesa, ele disse, olha, isso que eu estou fazendo aqui é uma forma de dizer a vocês, não se esqueçam de mim, não se esqueçam que eu estou fazendo, não se esqueçam nunca de que tudo isso que eu fiz, estou fazendo e ainda farei, é por vocês. E é por isso que eu quero convidar você nesta hora a participar da mesa do Senhor. Você que preparou aí na sua casa, juntamente com a sua família, o pão, o cálice para esta celebração. Faça isso com alegria. Faça isso com gratidão em seu coração, reconhecendo a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a vida dos seus queridos familiares também. E Jesus, na sua simplicidade, ele usa os elementos da natureza como forma de expressar o seu amor por todos nós. Ele coloca em primeiro lugar a figura do pão. E a Bíblia diz que em tudo que ele tocou, ele agradeceu. Ele agradeceu pelo pão, ele agradeceu pelo cálice, ele agradeceu dizendo, olha, aqui estão diante de vocês símbolos do meu corpo e do meu sangue. Aqui eu coloco diante de vocês coisas que são simples e que vocês utilizam no dia a dia. Alimentos da natureza, para que sejam também alimentos da alma, para que vocês nunca se esqueçam. Pão não se esquece,
cálice, o vinho, a uva, não se esquece. Portanto, façam isso em memória de mim. E é por isso que ele toma do pão, ele dá graças ao Senhor, ele agradece por aquele alimento e ele parte este pão, dizendo: tomem e comam dele todos. Este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. A narrativa bíblica diz que logo após o partir do pão, Jesus toma o cálice. E a expressão bíblica é: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ele toma desse cálice e ele diz aos discípulos: tomai e bebei dele todos. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. São palavras do apóstolo Paulo nos ensinando a celebrar a ceia do Senhor. Portanto, que esse seja um tempo de comunhão e que ao participar agora com a sua família, você possa fazê-lo debaixo da graça do Senhor Jesus. Vamos orar, agradecendo por esses elementos, para depois participarmos da mesa do Senhor. Agradecemos-te, Senhor, por esse tempo. Te louvamos pela tua palavra que nos orienta de que tudo devemos viver debaixo do que o Senhor desejar. Se Deus quiser, podemos participar de todas as ceias deste ano. Se Deus quiser, podemos ter uma vida onde seremos, acima de tudo, instrumentos do Senhor. Enfim, ó Deus, se o Senhor desejar, estamos em tuas mãos. Por isso nós, ó Deus, te agradecemos pelo pão, pelo vinho. Elementos, ó Deus, da natureza que o Senhor transforma em alimentos para a nossa alma. Te louvamos, ó Deus, porque a ceia do Senhor é um momento de comunhão, de celebração, de transparência dos nossos corações diante de ti, Senhor. Por isso, nós te louvamos por esses elementos da ceia. Te agradecemos por tê-los, ó Deus, em nossa mesa, em nossa casa. E que as famílias reunidas nesta hora possam celebrar com gratidão, com alegria, iniciar o ano em comunhão, na certeza da tua graça, na certeza do teu amor. Nós, ó Deus, te louvamos agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar você a tomar o pão juntamente com os seus familiares, seguindo as orientações de Jesus. Tomai e comei. Este é meu corpo, que é partido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. De forma semelhante, tome o cálice juntamente com seus familiares, pais e filhos, diante da mesa do Senhor nesta hora. E sigamos as orientações de Jesus. Este é o cálice da nova aliança, sangue derramado em favor de vós. Tomai e bebei dele todos. Fazei isto em memória de mim. São palavras de Jesus. Participemos do cálice nesta hora.
Nós louvamos a Deus por esse tempo de celebração. Agradecemos porque isso é privilégio do povo de Deus, em poder participar da comunhão dos santos. E nesta oração final que estaremos fazendo, queremos orar por você, por esse ano que estamos iniciando, para que outros momentos, seja de perto ou de longe, participemos juntos da mesa do Senhor para a glória do seu nome. E queremos que todos, na sua infinita misericórdia, tenham um ano de paz e de graça também. Vamos colocar as nossas necessidades diante de Deus. Vamos orar pelas pessoas que sofrem, irmãos e irmãs que precisam do cuidado protetor do Senhor. E depois iremos receber a bênção antes das palavras finais. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai, nós te rendemos graças por esse momento. Te agradecemos, ó Deus, pela mesa do Senhor diante de nós. Te agradecemos pelas famílias da tua igreja que participam conosco deste momento. Mas nós queremos, ó Deus, pedir a tua bênção, a tua direção sobre cada lar. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, presente em cada coração nesta hora, possa olhar para as necessidades das famílias da tua igreja, para as preocupações e ansiedades de cada coração. Nesse tempo difícil que vivemos, Senhor, como igreja, na impossibilidade de nos reunirmos, nas dificuldades, muitas vezes, de estarmos juntos. Pai, que o Senhor acalme o coração do teu povo, que o Senhor traga paz ao coração da tua igreja, em todas as pessoas, ó Deus, que convivem no dia a dia com o teu povo, para que o teu povo possa compreender o tempo do Senhor, compreender, ó Deus, o teu agir, ouvir a tua voz, ter sensibilidade para saber o que o Senhor está falando para esse tempo, e poder olhar para ti e também dizer em oração, se Deus quiser, vamos conseguir fazer isso, vamos conseguir fazer aquilo. Se Deus quiser, vamos realizar as coisas, porque tudo está sob a orientação e a determinação do Senhor. Tu és o Criador, tu tens o controle de tudo, tu sabes, ó Deus, de todas as coisas, tu conheces a nossa vida, tu nos fizeste a tua imagem e semelhança. Por isso, Senhor, que o teu povo tenha paz no coração, essa paz que o mundo não conhece, essa paz que o mundo não pode dar, na certeza, ó Deus, de um Deus cuidador, para que o nosso ano seja um ano próspero, para que o nosso ano seja um ano feliz, para que possamos olhar para o nosso próximo e dizer com o coração aberto, feliz e próspero ano novo, dizer ao nosso próximo que estamos dispostos, ó Deus, a ajudá-lo nessa felicidade, nessa prosperidade, nessa bênção de ter um ano mais alegre, um ano mais feliz. Que assim possamos viver como igreja, como povo de Deus, como família do Senhor também. Nós oramos porque confiamos em Ti e temos a certeza da Sua infinita e poderosa graça sobre todos nós. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que os cuidados amorosos de Deus, o nosso Pai, que a proteção, que a iluminação, que a companhia do Espírito Santo repouse sobre a vida da igreja reunida em cada lar nesta hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, a nossa gratidão a você que nos acompanhou e nos acompanha através desses canais de transmissão dos nossos cultos. Queremos, como pastor, desejar a você uma semana de paz, um ano cheio da graça do Senhor Jesus. Que Deus, na sua infinita misericórdia, te acompanhe, te dê da sua graça, do seu olhar amoroso, e que você tenha com a sua família um ano ricamente abençoado. Deus abençoe a todos, receba o nosso abraço, em nome do Senhor Jesus.